Vamos soltar a cachorrada. Chega a hora daquele nosso quadro animal, que é o Todo Pet. Bom, você já deve ter percebido que cada vez mais aumenta a busca pelo menor exemplar de raças, como o Shih Tzu, esse está comigo aqui, o Pug, o Yorkshire, o Beaver, que eu tenho. Seja pela praticidade, seja pelo tamanho da casa, ou porque eles são tão delicadinhos, dá uma olhada, se confunde com a minha roupa até, olha. E hoje nós vamos saber mais sobre as raças Toy. E quem fala sobre elas é o veterinário e diretor clínico do Hospital Veterinário, que hoje é a grande referência, premiadíssimo, que é o Sena Madureira, aqui em São Paulo, que é o Dr. Mário Marcondes. Mário, obrigado mais uma vez por ter vindo. Você acaba com o meu coração assim, né? Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. Obrigado. Agora com uma cachorrada grande, a turma veio grande. Filhotinho de York, coisa mais linda. Olha, Mário, a procura por cães pequenos é cada vez maior, por serem talvez adaptáveis a apartamentos, sei lá. A pergunta é muito simples. Como é que a gente pode saber o tamanho estimado que o cão vai ficar? É sempre importante ver o tamanho do pai e da mãe, né? Tá. E também para ver a saúde, o tamanho, uma série de características. Então o animalzinho ele nunca vai ser maior do que o pai e a mãe. Então dá para ter uma ideia do tamanho que vai ficar para o apartamento e tudo mais. As raças toys, que são raças que são justamente de companhia, que é para as pessoas que têm criança, que quer um animalzinho mais calmo, né? Elas variam entre 20 e 30 centímetros normalmente, né? São raças menores, né? E sempre ficar atento à medida aqui na altura do ombro deles, né? Nessa altura do pescoço até o chão, na cernelha, que a pessoa tem uma ideia do tamanho. Mas o mais importante é sempre olhar os pais, né? Porque aí aquele tamanho você tem a certeza de que não vai ultrapassar aquilo, né? Você sabe, Mário, eu estava falando com você em off, e eu acho que vale a pena até a gente falar aqui no ar para as pessoas que, como nós dois, são apaixonados por bicho. É muito importante que você tenha um animalzinho, mas eu tenho um pouco de resistência a comprar num pet shop. Eu recomendo mais uma clínica, como é o seu caso. Eu vou explicar. Até comigo já aconteceu. Eu tenho uma Beaver, que é uma maravilha, que eu amo, que é o Beaver, que é, na verdade, um Yorkshire metido a besta, né? Quando eu comprei num pet shop, que a Kika ficou doida. Ai, meu Deus. Comprei. Vai ficar com 1,5 kg, vai ficar com não sei o quê. Tá com 5 quilos, parece um Doberman. Por quê? É maravilhosa, amo perdidamente. Mas, se é numa clínica, o médico veterinário já sabe do tamanho, vai ficar. Não tem mentira. Não tem mentira. Tem que saber. A saúde, que é importante. É importante, na verdade, quando escolhe um animalzinho, ter todas essas características, o tamanho, a saúde, que é o mais importante de tudo, para realmente você ter um planejamento, que é um animalzinho que vai ficar a vida toda com aquela família. Né? Então, quando você tem raças definidas, você tem a possibilidade de escolher comportamentos de raças, tamanho, né? E você tem como adotar também os vira-latinhos. Sim, que eu adoro. Dá para ter uma ideia de estimar que tamanho que vai ficar. Claro que não é preciso como a raça. Sem dúvida. E hoje em dia, um animal bem criado, bem cuidado, você tem um bom temperamento, né? E tem as vantagens também de você ter um animal forte, que normalmente teve uma seleção natural no meio ambiente, é mais saudável. Então, assim, a saúde é sempre o mais importante, né? Sempre estar preocupado em saber dos pais, saber se aqueles filhotes, procurar saber as famílias que aqueles filhotes estão, se aqueles filhotes foram filhotes que sempre ficaram saudáveis. O histórico de saúde é muito importante, né? Agora, Mário, uma dúvida que todo mundo tem. Existem classificações hoje dos tamanhos pequenininhos, que é toy, mini e anão. Quais são essas diferenças? E tem o microtoy também. O micro, que é o micro Yorkshire. Então, a microtoy até 25 centímetros, né? Aí você tem microtoy até 25 centímetros. É um palmo, meu. Um palmo. Normalmente os Yorkshires entram nisso, né? Aí tem ali uma arte aí.
o toy até 28 centímetros, que a gente chama também de mini, que entra nesse meio termo. Tá. E o anão, que muitas pessoas acham que pelo nome seria um menorzinho, na verdade é o contrário, até 35 centímetros. Então, entre 28 e 35 tem o anão. O toy e o mini, que é mais ou menos a mesma nomenclatura, né? Em geral, essa é a média para as raças toys, né? E na verdade, assim, é mais uma classificação para quando a pessoa vai comprar ter uma ideia do tamanho que vai ficar, porque todos são toys, né? São raças de companhia, mas existe isso. Tem pessoas que falam numeração 0, tem uma série de nomenclaturas que aparecem que vai da época, mas na verdade é mais para tentar classificá-los. Olha que coisa bonitinha que está no ar, Mário. O filhotinho de Yorkshire. A gente tem aqui algumas raças no estúdio, né? Que são toy, micro. Qual a diferença de tamanho para a raça original? O Yorkshire aqui é um micro, né? Porque é até 25 centímetros. Então, essa é a Julia, essa é a mãe dos filhotinhos ali de Yorkshire. Você me disse que é a irmã da Anitta. A Anitta teve aqui, que é a coisa aqui, mais linda. Então, tem o mesmo temperamento da Anitta, né? Calminha, super tranquila, calminha, você vê os filhotes. Então, é uma linhagem muito de comportamento interessante. Então, aí você consegue saber que os filhotes provavelmente vão ter esse comportamento, vão ser dóceis, né? Sempre pensando nos pais, que vão acabar sendo a genética daquela linhagem, né? E sabendo da saúde, né? Então, aqui a gente tem o Yorkshire, que é micro pelo tamanho. Aí temos o Spitz alemão, que o Spitz já um toy, cheio de filhotinho, né? Já é um toy, que fica por volta dos 28 centímetros, né? E esses Shih Tzus, que também são toy, né? E também são 2 machinhos. Cada Agora, um com uma coisa, Mário, não sei se é verdade, mas se é mito ou se é verdade. Quanto menor o cachorrinho, mais frágil ele é de saúde? O que a gente tem que prestar muito atenção é que às vezes você tem animaizinhos de uma ninhada que são menores por algum problema de saúde, né? Com uma má formação, então eles estão se desenvolvendo menos, por isso são menores. Então você vê uma parte da ninhada crescendo adequadamente e esse ficando pequeno. E aí você vai ver, nossa, esse é pequenininho, que bonitinho. E às vezes é porque ele tem um problema de saúde que não está se desenvolvendo. Então isso é muito importante definir. Quando você vai procurar escolhendo uma ninhada, o ideal é que você procure o mais robusto, o que está mamando com mais força, o que tem características de provavelmente ser mais saudável, porque tem mais força, está mamando melhor, então ele está se alimentando melhor. Então não é que o cachorro, pelo tamanho, ele vai ser mais frágil, não é bem assim. Não é bem assim, mas os que se desenvolvem é mais ou menos igual ao bebê, que a gente vai acompanhando pelo peso. O bebê humano também, se são bebês que nascem prematuros, que têm pesos menores e que às vezes tem um problema de saúde e demora para ganhar peso. Os filhotes é a mesma coisa de cães, né? Então por isso que tem essa questão de o menorzinho não é saudável, porque existe na realidade alguns que realmente não são saudáveis, mas não todos, né? Às vezes é porque é pequeno mesmo e só isso. Então por isso que é importante ter orientação sempre veterinária para procurar observar se o filhote é saudável. Um profissional pode orientar na escolha. Hoje em dia o profissional pode orientar desde a escolha da raça, para qual a melhor raça para aquela família, não só o tamanho, mas comportamentos. Falando em tamanho, você acha que qualquer raça ela pode ser, vamos dizer assim, diminuída de tamanho? Isso acontece porque existem alguns cruzamentos para você atingir aqueles tamanhos, né? Olha lá, os pequenininhos, parecidos com esses daqui. Isso é Beaver, é o que eu tenho. A cor. É da cor do seu, né? Tem um que é da cor. Beaver, Chegou pequenininho, então. Quando eles são pequenininhos, você pode ir diminuindo. E aí existem cruzamentos, mas tomar cuidado porque o que não pode é ter cruzamentos consanguíneos para ficar procurando uma estética exagerada, um tamanho exagerado e que vai produzir doenças genéticas, né? Então isso que é a preocupação maior. Os cruzamentos têm que ser pensando sempre na saúde desses animais. Por mais que o criador seleciona raças que possam produzir animais menores, mas sempre saudáveis. O mais importante, acima de tudo, é a saúde, né? Uma coisa, mas isso é mais ou menos clássico, né? Os cachorrinhos menores vivem mais tempo do que os maiores?
Isso. Por que isso? Os maiores, eles vivem menos, né? E saiu uma pesquisa, tem muitas teorias, né? Mas saiu uma pesquisa em 2017, que é a mais aceita, uma pesquisa americana, que comprovou que, na verdade, os cachorros de raças grandes, eles têm um pool de crescimento, eles crescem muito mais rapidamente em toda a infância, né? E aí, com isso, eles têm liberação de radicais livres nesse crescimento. E um metabolismo mais acelerado. Então, é como se eles estivessem envelhecendo mais rapidamente. Entendi. Né? E aí, quando vai ver a idade celular e fazer estudos de radicais livres, eles detectaram um maior número. Então, até pensando nos seres humanos, hoje tem muitas pesquisas que falam que os antioxidantes ajudam a diminuir o envelhecimento, e para os animais é a mesma coisa, né? Então, hoje tem rações com antioxidante, tem uma série de coisas para tentar abreviar para eles não envelhecerem tão rápido e envelhecerem saudáveis, né? E aí o pequenininho tem menos radicais livres sendo liberados, então vivem mais, né? Então, é uma teoria, né? Tá certo. Mário, mais uma vez obrigado, querido. Olha, Mário Marcondes é o diretor clínico do Hospital Referência, Hospital Veterinário Referência aqui em São Paulo, que é o Sena Madureira. Agradeço muito a você, Mário Marcondes. E olha, foi uma das partes que eu mais gostei. Os espíritos estão ali comendo tudo. Já os pequenininhos aqui, mamaram, os Yorkshire já mamaram bastante, estão dormindo. A mãe está dormindo também. Estão de barriga cheia. A mãe já deu de mamar, estão de barriga cheia. Obrigado, viu, Eu que Mário? agradeço mais uma vez. Prazer estar aqui. Obrigado.